avaliação da aprendizagem numa perspectiva formativa e emancipadora. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que significa esse divisor de águas entre um panorama maior da avaliação educacional, onde a gente vai estudar várias questões, e eu vou relembrar com vocês algumas que a gente já trabalhou ao longo desse curso, e quando a gente volta a olhar para dentro da escola, em específico para a sala de aula, aprofundando essa discussão sobre avaliação da aprendizagem. A Ana Maria Saul, ela vai nos contribuir com o paradigma da avaliação emancipatória. O Juan Antônio Tisboy, com a avaliação dialética responsiva. O Philippe Perrenoud e o Charles Hadji, que alguns inclusive pronunciam Hadiji ou Hadi, vão trabalhar com a gente os fundamentos e as práticas com relação à avaliação formativa. Tudo isso vai nos ajudar a olhar para o nosso trabalho, compreendê-lo e reconstruí-lo. Então vamos ver a proposta que a gente quer alcançar com esse nosso trabalho de hoje. A proposta da aula. Dialogar sobre os fundamentos teóricos e metodológicos da avaliação formativa e avaliação emancipadora. Uma pergunta chama a nossa cabeça quando a gente fala em fundamentos. É sobre o que é um paradigma. Por que a gente diz que a avaliação emancipatória, a proposta da Ana Maria Saul, rompeu com o paradigma tradicional? O termo paradigma está sendo utilizado na mesma acepção a ele atribuído por Thomas S. Kuhn, 1970. Um conceito abrangente, com significado semelhante à visão de mundo. Um paradigma prescreve áreas de problemas, métodos de pesquisa e padrões de solução e explicação aceitáveis pela comunidade acadêmica que o adota. Então, vocês vejam, o paradigma, a palavra-chave do paradigma é visão de mundo. Quer dizer, eu vejo as coisas, a realidade de uma determinada forma e, de repente, ao estudar, ao interpretar teorias, ao buscar novos métodos, a pesquisar, eu passo a enxergar a coisa de uma forma diferente. E aí, a grande pergunta é, como eu posso fazer rupturas paradigmáticas? O que são, na verdade, rupturas paradigmáticas? É aprender a pensar diferente, a fazer diferente. Precisamos romper com o velho e desconstruir conhecimentos e práticas a partir de uma nova compreensão de mundo, de escola, de aprendizagem, de avaliação. Nós reconstruímos nossas práticas pedagógicas e nos transformamos com elas. Então, vejam, gente, pensar diferente, desconstruir, não significa destruir, porque destruir é acabar. Ninguém acaba com a história, ninguém sabe. A gente pensa de uma forma, de repente, pum, acaba e pensa de novo. Não, a gente tem que, a partir do ponto em que a gente está, aquilo que a gente pensa, olhar com outros olhos, com outros fundamentos. E aí, nesse ponto, gente, é quando a gente olha para a nossa prática, compreende essa prática com outros fundamentos, com outros métodos, e aí sim, entendendo o que nós fazemos, entendendo o que os nossos companheiros fazem, compreendendo aquilo que acontece com os nossos alunos, aí sim surge a possibilidade do fazer diferente. E é nesse sentido que eu gostaria de pensar com vocês uma fábula. O nome da fábula é A Criação da Escola pelos Animais, para que a gente possa entender essa perspectiva da avaliação emancipatória proposta por Ana Maria Saul. Pois bem, conta-se que os animais resolveram criar uma escola. Sabe por que eles queriam criar uma escola? Porque eles achavam que o mundo estava muito complexo, estava desorganizado, e eles queriam uma escola para ajudá-los a organizar, a viver melhor uns com os outros. E aí, conversa com um, conversa com o outro, eles chegaram à conclusão que deveriam convidar os professores com os mais altos títulos acadêmicos, doutores com grande experiência, principalmente no ensino tradicional. E aí, o que eles fazem?
delegam a esses professores o poder de construir o currículo, e aí os professores começam a organizar as disciplinas e a determinar o que eles iriam fazer e tudo mais. E essa escola, vou contar para vocês assim, bem resumidamente, um pouco sobre o currículo dessa escola. Eles organizaram o currículo em 5 matérias: nadar, correr, voar, galgar morros e superar empecilhos. E vocês sabem quais foram os primeiros animais a se inscreverem na escola? Foram os seguintes: o cisne, o cachorro, o gato, o coelho e o pato. Eu vou contar para vocês, bem assim rapidinho, como é que esses animais desenvolveram as atividades curriculares e o que aconteceu com eles. Vou começar pelo cisne. O cisne era exímio nadador. Voava um pouco, mas nas aulas de correr, galgar morro, superar empecilhos, gente, ele até conseguia. Mas o pobre do cisne, com as asas, ficava com as asas ensanguentadas de tanto forçar a barra. Mas os professores diziam, não, tem que fazer tudo. No currículo está prescrito assim, está determinado. A mesma coisa aconteceu semelhante com esses 3 animais, com o gato, com o cachorro e com o coelho. O que o cachorro fazia? Nas aulas de nadar, ele conseguia, gente, nadar cachorrinho. Nas aulas de correr, galgar morros, superar empecilhos, poxa, correr, galgar morros, ele era brilhante. Mas na aula de voar, o danadinho, reprovado. Ele ainda falava para o professor, professor, dá para fazer de forma diferente? Não dá. Levou a reprovação. E assim também aconteceu com o coelho, que era exímio em atravessar os morros, superar empecilhos, mas nas aulas de voar, principalmente, bomba, reprovado. E aí o gato era muito sabido. Sabe o que o gato também propôs ao professor? Propôs ao professor, olha, prof, deixa eu nadar cachorrinho, como fez lá o cachorro. Deixa eu superar morros, galgar do meu jeito. Agora eu vou te pedir um favor, prof. Deixa eu voar de cima para baixo. Mas o professor dizia, não, eu não posso ser injusto. No currículo diz que tem que aprender a voar de baixo para cima para alçar voo. Como é que você quer fazer diferente? E o gato também foi reprovado na disciplina de voar. E aí, sabe quem foi considerado o melhor aluno da turma? O pato. O pato tinha tido média, eles tinham até estabelecido que tinha que ser média 7 para ser aprovado em todas as matérias. Então, o pato nadava bem, voava razoavelmente. Nas outras disciplinas, conseguiu, às vezes titubeando aqui, mas no final das contas, ele passou em tudo, mesmo na rasteira em algumas matérias, mas conseguiu, na média, ser o melhor de todos. E aí os professores, na aula lá de encerramento, resolveram colocar o pato para ser o orador da turma. E os outros animais, gente, danados da vida, porque eles eram exímios, super competentes em outras áreas, e só porque não tinham sido na aula, principalmente de voar, tinham sido considerados reprovados da escola. E aí, a chateação deles. Por quê? Porque o ideal deles de escola, a escola que eles queriam, não estava respondendo aos anseios e às expectativas. Então, essa história, eu não sei, sabe, gente, se tem alguma coisa a ver com as escolas que a gente conhece e onde a gente trabalha. E se esses alunos também não se parecem um pouco com a gente e aquilo que a gente faz com eles. Mas vamos aprender um pouco mais sobre o que a Ana Maria Saul fala sobre avaliação emancipatória e trazer esses princípios para a nossa prática de sala de aula, também com relação à avaliação da aprendizagem. O conceito de avaliação emancipatória, ele é muito amplo. Nós vamos estudar agora esse conceito em partes. Então, vamos chamar a atenção aos primeiros aspectos desse conceito. A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise crítica da realidade, visando transformá-la. É importante também nesse conceito a gente entender a destinação. A destinação da avaliação emancipatória, inicialmente, foi para a avaliação de programas educacionais ou sociais.
Não podemos esquecer, porém, que os fundamentos e a própria metodologia dessa abordagem alcançou a avaliação de currículo, a avaliação institucional e a própria avaliação na sala de aula. Queremos chamar a atenção para a vertente dessa avaliação. A vertente da avaliação emancipatória é político-pedagógica, cujo interesse primordial é emancipador. Vejam, um conceito, ele não é descolado do seu objetivo. E nós vamos ver que a professora Ana Saul, ela formula um objetivo, mas na verdade nós temos 3 objetivos formando uma unidade. Iluminar o caminho da transformação e beneficiar as audiências no sentido de torná-las autodeterminadas. Percebam que vocês têm 3 pontos. Iluminar a transformação, quer dizer, você tem um caminho e na medida em que você vai avaliando, você vai tomando posição, você vai caminhando nessa direção da transformação. Beneficiar audiências. As audiências podem ser alunos, professores, gestões educacionais. Quer dizer, a avaliação tem um compromisso de contribuir com a melhoria da qualidade da educação. E no sentido de torná-las autodeterminadas. Aí a questão da autonomia, gente, é muito forte. Por quê? Porque ao se apropriar desse saber, as pessoas ganham autonomia de fazer com a sua identidade, colocando a sua marca na história. Essa é a grande contribuição. E é por isso que a gente poderia resumir essa proposta dizendo que o compromisso dela é fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a sua própria história e gerem as suas próprias alternativas de ação. Então vocês vejam, vamos fazer aqui no quadro um pequeno esquema desse movimento, dessa perspectiva da avaliação emancipatória na prática realmente de sala de aula, da escola. Imaginem vocês que eu tivesse toda uma dinâmica social. E essa dinâmica social, eu escolhesse um foco nesse momento, que eu diria que esse foco é a escola. Então, vou colocar aqui o foco da escola. E eu digo, precisamos avaliar a qualidade dessa escola, o nosso trabalho nessa escola, a aprendizagem dos nossos alunos. O que é que propõe, então, a avaliação emancipatória? Um primeiro ponto que é importante, que é a descrição da realidade. Então, não podemos fazer nenhum tipo de avaliação se não estivermos clareza, quer dizer, se não tivermos clareza desta realidade. E aí, gente, vão entrar os dados quantitativos, os dados qualitativos, quer dizer, quem são os nossos alunos, quem são os nossos professores, como anda a aprendizagem deles, quantos entraram na escola, se matricularam, quantos saíram. Então, aqui, os dados quantitativos são tão importantes para essa análise qualitativa. Com essa descrição da realidade, eu vou ter condições de fazer uma crítica institucional. Então, vejam, a crítica institucional, ela precisa de dados, de informações construídas a partir dessa análise da realidade. Então, nós não podemos fazer uma crítica daquilo que nós não conhecemos. Daí porque é importante, gente, nós professores e professoras na nossa escola, conhecer, compreender, interpretar, analisar criticamente as coisas que estão acontecendo. A partir, então, da crítica institucional, a autora propõe a criação coletiva. Vejam que a gente está insistindo muito no trabalho coletivo da escola. Claro, o empenho individual de cada professor é fundamental, mas na hora de nós tomarmos decisões para reconstruir, ressignificar, criar um novo projeto, uma nova proposta, gente, tem que ser no coletivo. Porque nesse caso, uma andorinha só não vai fazer verão.
Nós precisamos da força de grupo. Então, vocês vejam que essa descrição da realidade fundamenta a crítica institucional, que fundamenta a criação coletiva e que nos possibilita pensar e fazer diferente, ou seja, enriquecer essa descrição da realidade, né? Isso é muito importante para a gente poder ter a ideia, né, da dinâmica, como realmente a avaliação se processa. Um outro autor que ajuda a gente a entender essa dinâmica, ou seja, essa ruptura de um paradigma tradicional para uma visão emancipadora, é Juan Antônio Tijiboy, quando ele nos fala da avaliação dialética responsiva. Então, a avaliação dialética responsiva, que é uma proposta muito interessante, ela traz alguns dados, principalmente sobre a necessidade de compreender a avaliação como uma síntese de múltiplas determinações. E o Tijiboy chama também a atenção, gente, sobre a importância do processo de comunicação no dia a dia da escola, nessa relação comunicativa com as gestões educacionais, em você conhecer o outro, em você estar na relação com o outro, entender a perspectiva do outro, porque é muito fácil. É muito fácil a gente chegar para o outro e dizer, está fazendo errado, faça de maneira diferente. Olha, para aí. Precisamos conversar com o outro, entender os fundamentos dessa fala, para então poder propor e dialogar coisas diferentes. Vamos ver então algumas contribuições de Tijiboy bem rapidinho. O diálogo como reflexão, ação e transformação. Vejam, o que ele aponta com relação ao diálogo? Não é só estar propondo às pessoas conversarem, dialogarem sobre temas da escola. Não, é o diálogo como método e o diálogo como a própria ação. Ou seja, a troca de ideias fundamentada, refletida, que tem que produzir uma ação em direção à transformação. A mudança daquilo que você está fazendo, que não está dando certo, para algo que melhore a qualidade da escola, da educação. Vamos ver outro ponto. A avaliação é ação comunicativa. E nesse sentido, que ele sempre insiste nessa comunicação efetiva através do diálogo, é que a gente poderia, com a ajuda do Tijiboy e da Saul, perguntar o seguinte, como fazer isso na prática? Como será realmente que a gente pode fazer diferente? Começando pela criação de grupos de reflexão, construindo um espaço de discussão na escola, na sala de aula, criando grupos de reflexão e de pesquisa, garantindo a participação dos alunos e das alunas. Então, vocês estão vendo que eu tenho que ter um olhar para o aluno, para a aluna, especialmente, e os professores e as professoras, ou seja, todos os educadores precisam estar em parceria nessa ação dialógica, nessa ação transformadora. E aí o Tijiboy sugere para a gente que esse processo faz construir, produzir novos saberes. Então, vamos ver produzindo novos saberes no processo avaliatório, avaliativo, como é que isso acontece. Ele chama a atenção para um saber emancipatório, que é um saber que vai fazer as pessoas, quer dizer, a partir desse saber, eu conheço aquilo que está condicionando as minhas atitudes, o que está interferindo na realidade e vou me libertando, vou rompendo amarras, vou criando a minha identidade, vou dizendo quem eu sou nesse processo. Temos um outro saber que está relacionado a esse, que é o saber comunicativo, fundado na relação dialógica, na avaliação como ação comunicativa. E o terceiro saber, que ele vai chamar de saber instrumental. Na verdade, gente, os três saberes se articulam. É que o que ele propõe é que não se fique só na discussão teórica. Você possa, à luz dessa teoria, criar novos métodos, estratégias, novas ações para que a tua prática se transforme numa prática refletida, modificada, ou seja, numa transformação, numa praxis. Vamos ver então a avaliação formativa na perspectiva do Philippe Perrenot e do Charles Hatch. Com essa base da perspectiva emancipadora e da perspectiva formativa, é que nós estamos propondo um outro olhar para a avaliação da aprendizagem numa perspectiva formativa e emancipadora. Mas eu queria passar daquele relato de fábula para contar para vocês duas situações reais,
Uma dessas situações é relatada pela Madalena Freire e ela conta pra gente a história de um garoto chamado Tonton. Eu vou contar bem rapidinho para vocês. Ela fala que Tonton era um menino muito levado, inclusive os pais já tinham ido para a escola, falar para a professora que se a professora quisesse até para mantê-lo quieto, dar uns tapas, podia fazer. E a professora pensa e age de uma forma bem peculiar. O que ela faz? Ela percebe que o Tonton queria muito chamar atenção. E aí ela chega para Tonton e diz: Tonton, a partir de hoje, nós vamos fazer uma brincadeira. Você vai ser meu boneco Fonfon. E você vai montar aqui na minha costela, vai, né, ficar grudadinho aqui no meu corpo. Toda vez que você for meu boneco Fonfon, você vai me ajudar, distribuir papel, vai participar das atividades, levar tijolos para a casinha. E aí o que esse menino começa a perceber? Que a professora não mais chama atenção e briga por tudo. Pelo contrário, começa a transformar aquelas atitudes destrutivas em atitudes, em saberes, em relações construtivas. E aí começa a acontecer uma coisa interessante. Mesmo aqui, enganchado na cintura, o boneco Fonfon ainda tirava pilhéria com os colegas, jogava papelzinho, mas aos poucos ele foi se engajando e trabalhando como os outros colegas. Mas ela conta que um dia, na hora lá da brincadeira do pneu, quando ela estava assim num canto, os alunos começam a gritar: professora, professora, o Tonton está com um caco de vidro para cortar a gente. A professora se apavora e diz assim: pensa o que fazer. Na hora, ela se vira e diz assim, e grita: olha, Tonton, se você não jogar esse caco de vidro fora, você vai ter que sair da escola. Gente, a criança para e começa a demonstrar que o filme, as coisas da escola, o bem-querer, o trabalho que a professora estava fazendo com eles, começa a passar na sua mente. E a criança para assim, joga o caco de vidro fora, e aí nessa hora a professora diz: turma, o Tonton decidiu ficar com a gente. E as crianças também dizem: legal, Tonton, e abraça o garoto. Essa história, claro que eu fiz uma adaptação, né? Mas a Madalena Freire dá um recadinho pra gente. Vamos ouvir o recadinho dela. Paixão alegre, desejos de vida dão muito trabalho, porque gestados no conflito, nas diferenças, no heterogêneo, no desequilíbrio das hipóteses, no choque do velho e do novo, na mudança, na transformação, no enfrentamento do caos da ação criadora, na ação do imaginar, sonhar os desejos juntamente com os outros. Um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha juntos é realidade. Estar vivo é estar em conflito permanentemente, produzindo dúvidas, certezas sempre questionáveis. Vocês vejam, aquilo que Madalena Freire quer passar para a gente é que vale a pena correr risco. Vale a pena arriscar para melhorar, para trabalhar melhor. E aí eu lembro agora uma experiência que eu observei de uma professora chamada Marina, o nome é fictício, mas era uma professora, ela é professora de 4ª série do ensino fundamental de uma escola pública. E o que é que eu observei e o que é que a própria Marina conta pra gente? Ela propôs para a turma fazer um trabalho, ela era professora de ciências e de português, fazer um trabalho em que as crianças pesquisassem sobre doenças transmitidas por ratos. E esse trabalho, ela iria discutir e relacionar também com a área de língua portuguesa que ela trabalhava. E como a escola exigia notas, ela tinha combinado com a turma que esse trabalho, que teria a parte escrita e a parte oral de apresentação, ela consideraria para as duas áreas, área de português e de ciências. E o que aconteceu? Um aluno chamado Carlos apresentou um trabalho, gente, muito interessante. Ele trouxe fatos concretos, trouxe relatos dos vizinhos, trouxe depoimento das crianças, conversou com os médicos do posto,
trouxe para a sala os cuidados que as pessoas deveriam ter para não pegar doenças. Ou seja, o trabalhinho dele, gente, o trabalho, estou falando trabalhinho afetivo, estava muito, muito legal. E a turma, todos os alunos participaram, questionaram. Só que, na hora que a professora foi corrigir o trabalho escrito, o que é que acontece? Exatamente o trabalho do Carlos é que apresentava mais problemas ortográficos, mais problemas de concordância. Aquilo que ele tinha conseguido fazer oralmente, ele realmente não tinha conseguido traduzir na parte escrita. E a professora disse, puxa, eu vou quebrar uma regra? Eu tinha combinado que faria isso, o trabalho estaria valendo para as duas disciplinas. E agora? Sabe o que ela resolveu? Ela resolveu levar esse assunto e discutir com os alunos na sala. E por incrível que pareça, os alunos, gente, os alunos e as alunas, sem nunca terem feito curso de pedagogia nenhum, ter estudado tanto quanto a gente, eles tiveram uma clareza, disseram, professora, todos nós aqui na sala temos dificuldade de produzir textos, de escrever. E o trabalho de Carlos foi realmente aquele que mais ensinou a gente. A gente aprendeu um monte de coisa. E eles relataram, gente, o que tinham aprendido. Até falaram que muitas coisas dos trabalhos deles, eles tiveram possibilidade de rever por conta do trabalho de Carlos. E aí, sabe qual foi a atitude dessa professora? Ela tomou a decisão com a sala de aula, queria, sim, valorizar mais, compreender mais aquilo que os alunos tinham construído, tinham realmente conseguido aprender, e queria colocar para a reunião de professores e professoras dessa escola que a necessidade de um trabalho conjunto, coletivo, para ensinar a linguagem, não é ensinar no sentido de transmitir conhecimentos, mas para realmente eles aprenderem a se comunicar através da leitura, da produção de textos, garantindo essa leitura de mundo. E foi muito legal porque nessa escola, as professoras e os professores e a direção toparam, gente, fazer isso coletivamente sem vincular a nota, porque a escola assumiu o compromisso com a aprendizagem dos alunos. Então, vamos ver agora o que o Philippe Perrenoud nos propõe com relação à avaliação formativa. É possível recriar uma avaliação formativa? Sim, considerando os erros e os obstáculos como ocasiões de aprendizagem, dando ênfase à problemática do sentido, da aprendizagem e da avaliação, não se imputando culpas ou transferindo responsabilidades, reconhecendo que não se aprende sozinho, compreendendo que a escola é multicultural, trabalhando a diversidade em prol da aprendizagem e não como um problema, aceitando-se todas as questões dos alunos e das alunas, analisando sua atuação docente e aprendizagem dos alunos em conselhos de classe, em reuniões, construindo parcerias no sentido de melhoria do ensino e da aprendizagem, parcerias de alunos e professores, desenvolvendo uma cultura da coexistência com cooperação. Isso implica em que a gente possa, então, congregando os pais como parceiros do processo avaliativo, a comunidade, aprendendo a democratizar o poder e a construir decisões coletivas. Então, nós vimos alguns pontos que propõe Philippe Perrenoud sobre a avaliação formativa e vamos ver agora um pouco da avaliação formativa segundo Charles Hatch. Então, características da avaliação formativa. Avaliar não é medir. A avaliação, ela é incompleta, então nós vamos ver a questão da incompletude, da impermanência, e ela é prática social e política. É comunicação dialógica. E o Charles Hatch nos faz alguns destaques da avaliação formativa. Vamos ver. Ela é socialmente condicionada. Vincula-se à proposta pedagógica. É uma operação de confronto entre expectativas e realidade. O julgamento de valor destina-se a atores sociais. A intencionalidade formativa. A avaliação a serviço da aprendizagem. As dificuldades, gente, são fontes de aprendizagem. A construção coletiva e declarada de critérios orienta a autoavaliação e a pluridimensionalidade metodológica integra o processo. Uma coisa fundamental vai ser a construção dos referentes da avaliação
que torna-se indispensável. A formulação dos exames e seus resultados são sujeitos à análise crítica. Vocês vejam que todo o processo de descrição da realidade, de crítica institucional, de crítica das nossas práticas, são fontes de quê? De criação coletiva, de transformação. Vamos então agora ver algumas dicas de estudo para que a gente possa, dar alguns arremates e pegar o fundamental do nosso trabalho de hoje. Então, vocês vão pegar aquele quadro que tem no nosso texto, que tem sobre concepções de ensino, aprendizagem, currículo, os 3 relatos, a fábula e os 2 casos reais, e tentem preencher o quadro e estabelecer comparações. E aprender o essencial do que pode acontecer na escola sobre avaliação formativa e emancipadora.